O que adianta você ser um homem moderno com seu carrão, mas estar infeliz com a própria aparência, já que ser careca não combina nem um pouco contigo? Eu me chamo Francisco Honorato e conheço bem essa infelicidade, já que fui calvo dos 25 até os 33 anos. Nessa idade, eu parecia mais velho pela falta de cabelo. Tentei muitos tratamentos até ter entendido que precisava partir para um transplante capilar. Depois disso, o que era expectativa de me sentir mais jovem e confiante para relacionamento amoroso passou a ser uma realidade. Imagino que você por dentro se sinta mais jovem que por fora, que ganha o suficiente para ter uma boa vida, mas se pudesse ter a confiança que um cirurgião experiente em São Paulo, em apenas uma tarde, devolveria o que já foi seu, então talvez tenha chegado o momento de se mover. Vou te apresentar nesse vídeo o Dr. Renan Brigante, que vai resolver o seu problema com a calvície. E até o final, vai entender como é mais simples do que imaginava rejuvenescer 10 anos. Olá, eu sou o Dr. Renan Brigante. Vou contar como eu me apaixonei pelo transplante capilar. Inicialmente, com 19 anos, foi a primeira vez que eu comecei a perder cabelo. Eu sempre tive o estigma da calvície na minha família. Meu pai, meus tios por parte de pai, avô materno, avô paterno, todos são calvos. E eu sempre cresci com esse receio que algum dia eu poderia vir a ficar calvo. Então, eu sempre procurei tratamentos. Logo quando eu comecei a perder cabelo, foi quando eu comecei a me incomodar. Eu tinha receio, às vezes, de aparecer em alguma foto por conta da minha entrada. Eu demorava muito para arrumar meu cabelo e é algo que eu sempre valorizei, é um atributo que eu sempre fiz questão de manter bem cuidado. E por isso, às vezes, eu me atrasava para alguns eventos, até às vezes para ir para a escola na época. E foi quando eu comecei a sentir o impacto da calvície na minha vida. Quando eu procurei o tratamento, foi o primeiro contato que eu tive com uma dermatologista, eu iniciei o tratamento clínico e por anos eu fiz esse tratamento, não tive nenhum problema e graças a Deus não precisei de nenhuma intervenção. Mas com aproximadamente 10 anos de tratamento, já terminando aí a minha segunda residência cirúrgica, eu voltei a perder cabelo. E isso me afetou muito, porque a minha noiva notou que pelas fotos eu estava ficando com uma entrada maior. E eu achava que eu estava fazendo um tratamento correto, fazendo um tratamento por conta própria. E acabei me envolvendo tanto que eu comecei a pesquisar bastante sobre o assunto. Foi o meu primeiro contato com o transplante capilar e foi onde eu me apaixonei de cara. Como fazer isso? Quem faz isso? Como eu posso fazer o transplante capilar e como que eu posso entregar a qualidade e devolver a autoestima que os pacientes merecem, a autoestima que eu recuperei com o meu tratamento e que eu não precisei de cirurgia porque eu consegui correr atrás a tempo. E é por isso que hoje essa é a minha grande missão no meu trabalho, é conseguir devolver a autoestima para os pacientes e ajudar quem realmente passa por essa dor. Bom, logo quando eu comecei meus estudos em tricologia e transplante capilar, desde o início, já quando eu comecei a aperfeiçoar a técnica, eu já pensava e me colocava no lugar dos pacientes. Como que eu vou entregar um melhor serviço para o meu paciente em qualidade, segurança e conforto, de forma que ele tenha o resultado que ele procura e, claro, que ele se sinta em casa o tempo todo. Esse tratamento diferenciado, ele é integral, desde o momento que o paciente entra em contato com nossa equipe até o momento que ele sai por nossa porta e a gente se encontra no pós-operatório. Eu faço questão que todos os pacientes aqui dentro sejam tratados como familiares, porque essa é a nossa missão, é um atendimento diferenciado, uma qualidade que eu tenho certeza que dificilmente você encontraria numa clínica popular, porque esse atendimento personalizado, operar um paciente por dia, que ele sabe que ele é único, que ele não é só um número, que ele vai ter o melhor resultado possível. Ele sabe que eu não vou sair da sala enquanto eu não entregar o melhor transplante que esse paciente pode ter. É por isso que quando alguém me procura, ele sabe que ele está procurando um serviço de alto nível, algo que eu vou entregar de coração, que vou dar sempre o meu melhor. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial de entrega, que eu tenho certeza que faz a diferença na hora que você for escolher um procedimento ou um profissional para te atender.
O transplante mais procurado aqui no consultório disparado é o transplante capilar, mas eu também faço transplante de sobrancelha e transplante de barba. São cirurgias completamente diferentes, porque cada cirurgia tem suas nuances. Por exemplo, transplante capilar, nós podemos utilizar unidades de 1, 2 e 3 fios. Por que eu não utilizo mais que isso? Porque não fica legal e não vai dar a densidade e a naturalidade que a gente quer. Inclusive, para o transplante de barba e para o transplante de sobrancelhas, nós só utilizamos unidades foliculares de 1 fio. Não pode utilizar a unidade de 2? Não, porque naturalmente são fios mais delicados. Então, quando se trata de face, nós precisamos dar um máximo de delicadeza, de forma que alguém enxergue e não identifique que foi feito qualquer procedimento nesse paciente. Por isso é uma cirurgia que às vezes demanda muito mais tempo e uma equipe muito treinada. E é exatamente isso que a gente tem, uma equipe altamente qualificada para poder entregar o melhor resultado possível dentro da realidade de cada paciente. Na descrição do vídeo e também no comentário fixado na parte de baixo, você acessa o link que vai te levar à minha página onde o Dr. Renan Brigante gravou outros vídeos para te explicar aquilo que você precisa saber antes de entrar em contato com a clínica. FUE do inglês significa Follicular Unit Excision, excisão da unidade folicular. O que isso significa? Nós entramos com punches, que são lâminas rotatórias que vão perfurar a pele e retirar essas unidades foliculares da área doadora. E o que são unidades foliculares? Elas variam de 1 a 4 fios. Acima disso nós não utilizamos porque daria o aspecto de tufo, o famoso cabelo de boneca. Eu utilizo apenas unidades de até 3 fios, porque dessa forma eu consigo entregar a naturalidade e a densidade que eu quero. Inclusive, a técnica antiga, o FUT, perdeu muito espaço por ser uma técnica onde era feita uma grande incisão no couro cabeludo, aqui na região posterior, e dessa incisão era retirada uma grande faixa com unidades foliculares e tinha um aproveitamento 100% dessa faixa. Então era muito justificada para grandes casos de calvície. Só que hoje a gente sabe que um FUE bem desempenhado, com uma equipe altamente qualificada, dificilmente esse paciente vai ter uma má cicatrização ou cicatrizes visíveis, porque nós utilizamos microlâminas de 0,7 milímetros e micropunches de 0,8 milímetros. Ou seja, esse paciente vai sim poder utilizar cabelo mais curto, cortes que não vão afetar a sua autoestima e vai facilitar o retorno às suas atividades. Enquanto que no FUT, por exemplo, esse paciente às vezes tinha um pós-operatório muito sofrido, muita dor no pós-operatório, uma cicatriz feia que às vezes baixava muito a autoestima desse paciente, porque ele evitava, às vezes até de cortar o cabelo, porque ela ficava muito visível. E muitas vezes essa cirurgia não conseguia entregar a densidade e a naturalidade que o transplante capilar atual entrega. É por isso que o FUE hoje dominou o transplante capilar e é uma técnica que eu faço. Eu e minha equipe, nós somos altamente qualificados para fazer essa técnica, de forma que a gente consegue entregar maior qualidade e que você consiga retornar o quanto antes para suas atividades. Doutor, como saber se eu estou fazendo um transplante de qualidade? E muitas vezes essas pessoas que fazem essa pergunta acabam perguntando qual que é o preço ou a faixa de preço que daria qualidade para uma cirurgia de transplante. O fato é que não tem como a conta fechar você fazendo um transplante abaixo de 15 mil. Infelizmente, a qualidade que você merece, uma equipe altamente qualificada num ambiente seguro, controlado, confortável, infelizmente você não vai encontrar. Tá? Até porque para contratar uma equipe que demanda em torno de 5 a 8 funcionários, geralmente esse custo pode variar de 3 a 4 mil. Um bom anestesista pode variar de 2,5 a 5 mil reais. A locação do ambiente, por exemplo, ela pode variar de 6 a 20 mil reais. Vai depender do tipo de ambiente que você opera e da segurança e do conforto que você está priorizando. Então o que acontece? Muitas pessoas acabam, infelizmente, optando por fazer em alguns lugares que não vão oferecer essa segurança a mais, esse conforto, e infelizmente nós vimos até recentemente aí alguns casos de pacientes que tiveram um desfecho totalmente desfavorável e alguns que foram até a óbito por procurar profissionais não qualificados, fazer em clínicas que não são nem inscritas no CRM. Muitas dessas clínicas não têm nem suporte para dar se um paciente tiver alguma intercorrência. Então você pensa, você vai fazer um procedimento
Confia no profissional. No dia da sua cirurgia você chega, às vezes não é nem médico que está te atendendo, é um profissional que às vezes não tem nem a qualificação para estar atuando nessa área, ainda fazendo a sua cirurgia num ambiente que não tem nem condições de te entregar a segurança, óbvio que vai dar errado. Então é por isso que eu falo que se você for optar por escolher uma cirurgia de qualidade, for fazer um procedimento de qualidade que entrega a segurança que você merece, procure por qualidade e não por preço. Infelizmente, muitas pessoas acabam procurando por preço e se desapontam. Tem que fazer uma nova cirurgia corretiva um ano depois. Eu já atendi pacientes que já fizeram cirurgia em algumas clínicas que utilizam boné até hoje, para você ter noção. Paciente que tem vergonha de sair na rua porque o transplante não ficou bom, fez com um profissional que nem médico era, não atingiu um nível de satisfação. Já peguei paciente que veio fazer o pós-operatório comigo porque o médico desapareceu. Fez a cirurgia, não deu assistência. Na hora que o paciente começou a questionar, sumiu do mapa. Então isso tem sido cada vez mais frequente. Assim como toda profissão, transplante capilar vai sim ter profissional mal intencionado e profissional não qualificado. Então antes de procurar um local para fazer tua cirurgia ou algum profissional, pesquise bastante o local que você vai fazer a sua cirurgia, com quem você vai fazer a sua cirurgia, quem está indicando essa cirurgia, porque é um negócio sério. Eu não posso indicar uma cirurgia fazendo uma avaliação online ou por WhatsApp, isso não existe. Tem que ter responsabilidade. A gente está tratando seres humanos, tá? Então nós precisamos fazer uma avaliação completa, saber se realmente esse paciente vai ter benefício com esse procedimento, alinhar as expectativas e aí sim garantir a segurança para que esse paciente tenha o resultado que ele merece. Qual que é o momento certo de fazer seu transplante capilar? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência e o momento certo é quando começa a te incomodar, quando o seu grau de calvície já atrapalha a sua qualidade de vida, já começa a afetar a sua autoestima. Quando você nota que sua calvície está te incomodando, procure um profissional para te orientar, para poder te ajudar e aí sim, se for realmente necessário, a cirurgia com certeza vai ser bem indicada. Inclusive, muitas pessoas deixam de vir em consulta por receio de não ter indicação para transplante. Doutor, meu grau de calvície é muito avançado. Mas não é o grau de calvície que assusta a gente, e sim a qualidade da área doadora. Se a área doadora do paciente não for boa, infelizmente não tem como indicar cirurgia. Casos selecionados, nós conseguimos sim fazer um tratamento antes para recuperar a área doadora, mas a gente tem que ser muito transparente. Não dá para indicar a cirurgia para um paciente que não vai ter benefício. Só que antes de decidir isso, tem que ser feito um exame minucioso do couro cabeludo, que muitos pacientes que têm um grau avançado têm uma excelente área doadora. E eu já tive o privilégio de fazer casos de calvície avançados que hoje têm uma excelente densidade e ficaram com resultados muito naturais. Essa que é a beleza do transplante capilar. Com uma excelente área doadora, a gente consegue sim entregar uma cirurgia de alto nível. Chegamos até metade do vídeo. Isso é um sinal claro de que você realmente quer resolver esse seu problema. No final, o doutor vai contar 2 casos de homens que foram desiludidos por outras clínicas, mas que felizmente o doutor conseguiu resolver o problema. Outra questão também muito importante é que você fazendo mais de uma cirurgia por dia, você acaba demandando de muito esforço, às vezes muito mais tempo. Então isso acaba deixando o cirurgião cansado, que às vezes não vai dar a qualidade que o paciente merece. E isso faz total diferença no dia da sua cirurgia. Eu tenho certeza que você não vai querer fazer uma cirurgia com um cara que está fazendo 4, 3 cirurgias ao mesmo tempo. Te garanto que não vai ser a mesma qualidade se ele ficar só na tua sala. Quando eu faço uma cirurgia, eu foco completamente nesse paciente. Eu participo de todas as etapas, desde a pré-incisão até a implantação e o pós-operatório. Isso é essencial, isso é imprescindível para que eu consiga entregar a minha assinatura e, claro, estar o tempo inteiro do lado do paciente. Quando eu elaborei o nosso pacote premium, um dos grandes diferenciais onde a gente focou foi no nosso pós-operatório. O paciente que opera com a gente, ele vai ganhar um kit que contempla tudo o que ele precisa. Esse paciente não vai ter coceira, as cascas não vão durar por muito tempo, o sono vai ter mais qualidade, esse paciente não vai ter receio para se expor ao sol. Então, toda a parte de limpeza do couro cabeludo e de manutenção e estímulo para crescimento das unidades foliculares são contempladas nesse kit.
É um kit que vai durar aproximadamente de 1 mês e meio a 3 meses, dependendo do paciente. Inclusive, no nosso pós-operatório, eu faço questão de embutir nesse pacote sessões de MMP. O que isso significa? Microinfusão capilar. Dessa forma, são infundidas medicações no couro cabeludo e essas medicações vão atuar localmente, estimulando a fase de crescimento dos fios. Inclusive, muitos pacientes que fazem o MMP optam por fazer durante todo o pós-operatório, porque ele realmente traz um grande diferencial. Estimula a formação de novos vasos, melhora a irrigação sanguínea no couro cabeludo, prolonga a fase de crescimento dos fios. Isso tudo vai contribuir para que seu resultado fique ainda mais natural e com maior densidade. A cirurgia dura em média de 6 a 10 horas, vai depender do grau de calvície e do grau de complexidade de cada caso. Muitas vezes o paciente tem um grau muito avançado e uma área doadora excelente, o que não vai atrapalhar o tempo médio de cirurgia, mas quando a área doadora ela é muito fraca, nós temos que fazer com mais cautela. Inclusive, alguns pacientes que têm cabelo crespo, por exemplo, a extração das unidades foliculares ela é mais dificultada, porque o cabelo crespo, diferente do cabelo liso, ele nasce mais encurvado. Então, se a gente não ter esse cuidado na hora de extrair, pode aumentar o nível de transecção, que é danificar as unidades foliculares. Por isso é uma cirurgia que muitas vezes pode passar um pouco dessa média, mas geralmente fica em torno de 6 a 10 horas. E se seu caso, por exemplo, for de cabelo crespo, pode procurar a nossa equipe. Nós também fazemos cabelo crespo. É claro que pelo nível de complexidade, se exige mais da equipe e a equipe tem que ser muito bem treinada e utilizar material de primeira. Porque, infelizmente, não é qualquer cirurgião que consegue desempenhar esse tipo de cirurgia. Tem que ser uma equipe muito treinada. Cabelo crespo para a gente é um grande desafio, mas nós temos excelentes resultados que o nosso material disparado favorece com que a gente otimize o tempo cirúrgico e extraia de forma mais segura. Essa lupa aqui é uma lupa da Zeiss, é imprescindível para poder entregar a densidade e a naturalidade que eu quero, porque com ela vai proporcionar uma visão onde eu consigo enxergar detalhadamente o tecido, a pele, programar a angulação e direção com que eu quero que os fios nasçam. No momento da pré-incisão, tanto quanto da extração, eu tenho que avaliar a angulação dos fios, porque senão isso pode prejudicar. Então você vê por aí, infelizmente, muitos profissionais que optam por fazer até sem lupa. Então não tem como entregar qualidade fazendo um trabalho com material de baixo nível. Infelizmente não dá para fazer, tá? Então antes de fazer sua cirurgia, pesquise bastante. Esse é o porta-lâminas, é um instrumento que eu utilizo. A microlâmina fica aqui na ponta. Logo quando eu começo a pré-incisão, eu preciso ajustar o ângulo e direção já planejando como esse fio vai crescer. Por isso que na pré-incisão é dado a assinatura do cirurgião. É nesse momento que eu vou definir como as unidades foliculares, os novos fios transplantados, eles vão crescer, que vai dar o aspecto final de uma cirurgia de alta densidade e naturalidade. Essas são pinças de implantação utilizadas para auxílio. Por que eu não utilizo elas para implantar? Quando a gente vai pegar na unidade folicular, corre o risco de macerar o bulbo. Isso pode gerar um trauma na unidade folicular e impedir com que ela cresça futuramente. Então, para evitar esse tipo de trauma, atualmente nós utilizamos implanters, tá? Que são como fossem pequenas canetas. Na ponta nós temos uma agulha aqui, ó, tem uma espessura de aproximadamente 0,6 milímetros. Nessa agulha nós posicionamos as unidades foliculares e posteriormente as auxiliares vão implantá-las nas pré-incisões que foram feitas por mim e vão deixar a unidade folicular lá sem causar trauma no bulbo. Dessa forma, isso aumenta a chance dessas unidades transplantadas crescerem sem danos à parte germinativa do fio. E esse daqui é o famoso punch. O punch ele precisa ser muito fino, porque a área doadora é a área que vai ser vista, é uma área que também afeta a autoestima do paciente. Então, se for utilizado punch muito grosso, esse paciente nunca mais vai poder cortar o cabelo curto. Por isso que nós utilizamos punches muito finos. Esse punch tem aproximadamente 0,8 milímetros, ou seja,
ele vai deixar uma micro cicatriz praticamente imperceptível. E é um punch que ele já vem angulado na linha de corte dele, ou seja, no momento que ele penetra na pele, ele favorece com que a unidade folicular se esprema e entre nele sem danificar o bulbo. Isso é uma tecnologia que acaba diminuindo o risco de danificar as unidades foliculares. Essa daqui é a peça de extração que eu utilizo, tá? Nela nós acoplamos os punches aqui na ponta e ajustamos a profundidade. Isso é importantíssimo, porque ela não pode perfurar muito fundo, senão isso pode lesionar vasos. Esse ajuste de profundidade ele é essencial, porque ele influencia no resultado. Porque se essa lâmina ela perfurar muito fundo, pode ter muito dano tecidual, isso prejudicar a cicatrização no pós-operatório. Então esse ajuste ele vai facilitar diminuindo o nível de transecção das unidades foliculares e melhorando a qualidade da extração. Então tem um maior aproveitamento da cirurgia por extrair com maior qualidade e otimiza o tempo cirúrgico. Porque é uma tecnologia que o punch ele vai entrar, perfurar a pele, oscilar de forma que ele favoreça o descolamento da unidade folicular e sem mais trauma tecidual. Isso é essencial para dar a qualidade que a gente quer. Por isso que material de qualidade faz uma enorme diferença na sua cirurgia. Bom, o paciente mais difícil que eu já tive foi um paciente de cabelo crespo, tá? Era um caso onde a área doadora do paciente era muito danificada e ele tinha uma extensa área de calvície. Isso contribuiu para que afetasse muito a autoestima dele e ele nos procurou para fazer o transplante, visto que ele já tinha procurado várias clínicas e muitas pessoas tinham falado: seu caso não tem jeito, a gente não faz FUE com cabelo crespo. Isso é uma mentira, tá? Hoje em dia o FUE tem excelentes resultados em cabelo crespo. E foi o caso desse paciente. Apesar do nível de dificuldade, ele teve um excelente resultado e graças a Deus está muito feliz e muito completo novamente. Um grande ponto a se valorizar claramente é o nosso nível de satisfação dos pacientes. Graças a Deus todos os nossos pacientes têm uma excelente resposta, inclusive muitos saíram satisfeitos e se tornaram grandes amigos. Eu acho que o bacana é que aqui o paciente sabe que ele vai encontrar um atendimento integral, completo, onde ele vai ser respeitado, onde ele não é só um número. No pré-atendimento, toda a nossa equipe já é treinada para retirar todas as dúvidas. Nosso pós-operatório, contrastado com outras clínicas, nosso paciente está assistido 24 horas. Esse é um mega diferencial, que você vai estar amparado por uma equipe que consegue te dar o suporte caso você precise. Infelizmente, muitos pacientes que procuram o serviço por preço acabam se deparando com uma equipe que não dá o suporte merecido. E isso é muito triste, porque esses pacientes procuram fazer pós-operatório com outros médicos. Infelizmente, eu já recebi esse tipo de paciente que pacientes que perderam o acompanhamento e a confiança porque o profissional simplesmente desaparece. Então, eu acho que essa confiança numa equipe que é responsável e que sabe o que está te entregando, com a qualidade e o respeito que você merece, faz total diferença nesse momento. Por isso, sempre antes de procurar uma equipe ou um profissional, pesquise se esse profissional vai conseguir entregar o que você está procurando. Não pesquise por preço, pesquise por qualidade. Na descrição abaixo você vai encontrar muitos relatos e a experiência dos pacientes do nosso serviço. As pessoas me procuram porque sabem que eu entrego qualidade. Eu não vendo quantidade nem trabalho por preço. Em tudo que eu faço, em todas as áreas que eu atuo, desde o pré ao pós-operatório, o nosso foco é entregar qualidade, para que você compre um serviço onde você sabe que você vai ser completamente bem atendido. Desde o momento do primeiro contato no WhatsApp com a minha equipe ou no pós-operatório comigo, eu tenho certeza que você vai entender por que o nosso serviço é diferenciado. Eu acho muito bacana que nesse trabalho a gente pode se conectar com as pessoas e eu tive a sorte de ouvir grandes histórias aqui dentro e duas delas me impactaram muito. Inclusive, eu vou contá-las aqui para vocês. Uma delas foi um paciente que tinha feito uma cirurgia pelo FUT e não tinha ficado satisfeito. Foi uma cirurgia que foi aproximadamente 20 anos, com excelente cirurgião, mas infelizmente esse paciente ainda tinha o estigma da calvície, tinha receio de sair de casa, de se arrumar, acabou separando da esposa, a autoestima foi lá embaixo e ele nos procurou
para saber se ele realmente conseguiria fazer um novo transplante pela técnica FUE. E graças a Deus a gente conseguiu entregar um excelente resultado, e o que nos surpreendeu, que foi uma das maiores sessões que a gente fez, independente do grau de calvície. A área doadora do paciente era maravilhosa. Foram aproximadamente 13 mil fios e esse paciente ficou com uma alta densidade. A gente conseguiu mascarar os defeitos do transplante anterior, que tinha ficado com aspecto de tufo. E o bacana foi ver que esse paciente parou de utilizar boné e recuperou completamente a autoestima, podendo sim se relacionar com outras pessoas, voltou ativa no trabalho. Antes ele ficava só em home office com medo de se expor. E hoje é completamente outra vida. Aí que a gente vê que realmente o transplante transforma. Bom, a última história foi um paciente que nos procurou aqui, já tinha desistido de fazer transplante capilar. Ele sempre tirava foto e aparecia nas redes sociais de chapéu. E falaram para ele que o caso dele não tinha jeito. Ele tinha procurado 2 clínicas famosas aqui em São Paulo. E foi então que ele decidiu fazer a micropigmentação capilar. Foi assim que, procurando na internet, ele achou uma propaganda minha e acabou se interessando e entrando em contato com a nossa equipe. Quando ele veio em consulta, eu fiz a tricoscopia. O cara tinha uma excelente área doadora. Ele realmente tinha um grau avançado de calvície. Pela micropigmentação deu para ver que ele tinha um grau 6, um grau 5 para 6 de Norwood, que significa que é um grau avançado de calvície. Por ter uma excelente área doadora, possibilitou esse paciente fazer um transplante. Ele topou fazer o tratamento clínico inicialmente para melhorar ainda mais a área doadora, e depois de alguns meses nós programamos o transplante desse paciente. Foram ao total 9.800 fios. E em torno do 4º mês, esse paciente retornou no pós-operatório comigo e falou que por ele, só o que tinha crescido nos 4 meses, ele já estava satisfeito, que já tinha mudado a vida dele, que ele tinha voltado a se expor, ele tinha voltado a correr na praia, a fazer as atividades dele, a sair com a esposa dele, a se portar em ambientes públicos sem boné, sem chapéu. Isso faz uma total diferença. Infelizmente, muitas pessoas acham que isso é frescura, isso é bobagem, mas quem passa por isso sabe como a calvície realmente afeta. E foi bonito de ver o quanto que esse paciente está feliz, está realizado, e ele sabe que é só o começo, ainda tem muito chão pela frente, mas só de ver essa expectativa sendo atingida logo no início, para mim foi essencial, porque mostrou que o transplante ele realmente conseguiu mudar a perspectiva com que esse paciente se enxergava. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para acessar o caso desse último paciente. Tenho certeza que você vai se surpreender. Agora aparece na tela 2 opções. A primeira, você pode acessar a playlist com todas as informações sobre transplante capilar e a minha evolução mês a mês. E a segunda opção é o link para você acessar o site onde o Dr. Renan Brigante gravou outros vídeos de informações que você precisa saber antes de entrar em contato com a clínica. É só clicar aí. Tchau, tchau.